Bom, gente, a gente vai ver agora algumas curiosidades sobre o Canadá, né? Então, o Canadá, ele é um país que ele é muito foco para a imigração de várias pessoas, inclusive aqui do Brasil. Mas é interessante a gente conhecer o país, né? Conhecer as curiosidades, as diferenças entre os nossos costumes, para compreender melhor, até para, se for o caso, traçar um plano para você ir para uma imigração, né? A gente já viu aí alguns vídeos sobre como imigrar para vários países, os tipos de vistos, os tipos de diplomas de proficiência que você tem que ter. O inglês nativo, ele tem muitos sotaques, tem muitos endereços, né? Ele pode ser britânico, escocês, irlandês, americano, canadense, como é o nosso caso, ele pode ser caribenho, africano, asiático, australiano. Isso sem falar nas línguas crioulas e pidgins. Então, o Canadá, ele é um país muito rico, não é? Muito diverso. Tem um clima muito diferente do nosso, né? Um clima muito frio. E, além disso, o Canadá também, ele, devido à sua situação geográfica, né? Ele, como fica muito próximo ao Ártico e é banhado pelo Oceano Ártico, ele tem nessa parte aqui, mais ao norte, uma região mais fria, não é? Enquanto que a parte que é mais limítrofe aqui com os Estados Unidos é um pouco menos fria, mas o Canadá, no geral, é um país frio. Ele tem dois idiomas oficiais, que é o francês e o inglês, mas o objetivo da gente aqui é falar sobre o idioma inglês, então a gente não vai se ater muito ao francês, porque o Canadá ele foi colonizado tanto pela França quanto pelos ingleses, foi um país que era muito dividido, né? Hoje tem uma postura diferente, né? Um país soberano. Então, primeira curiosidade, mais da metade da população do Canadá tem diploma acadêmico, ou seja, fez faculdade. Isso faz com que ele seja um dos países mais instruídos do mundo, junto com a Finlândia, Austrália, Estados Unidos, Reino Unido, né, entre outros países. Então você vê que ele está no topo dessa questão da educação. Número 2. A taxa de alfabetização do Canadá é superior a 99%. Eles praticamente não têm analfabetos. Número 3. Só em 2010 ele acolheu 280.681 novos residentes. Está passando por um censo agora, o Canadá, em 2020, e ele vai ter esse número não reformulado. Então, é um país que ele tem portas abertas, é um país multicultural, tem uma política de acolhimento de imigrantes, mas não é só chegar lá e morar. Você tem que ter uma série de exigências que você tem que cumprir. Número 4. Ele tem aproximadamente 10 milhões de quilômetros quadrados. Então, o Canadá ele é o segundo maior país do mundo em área, atrás apenas da Rússia. O Brasil, né, no nosso caso, é o quinto. Número 5. Ele tem a menor temperatura já identificada. Eu falei no início do vídeo, né, que o Canadá é um país frio. Então, aqui, ó, em menos 63 graus, em 1947, em Snag, em Yukon. De fato, esse marco fez com que a vila ganhasse o título de lugar mais frio da América do Norte, invicto até hoje. Lembrando que o lugar mais frio do mundo, exceto a Antártida e os Árticos, é a Sibéria. Entretanto, para vocês terem uma ideia, ninguém sabe nem direito se foi menos 63 graus em 1947 ou foi mais. A temperatura ainda é menor. Por quê? Porque o termômetro quebrou quando estava menos 63 graus. Então a gente não sabe se a temperatura ainda caiu mais. Então vocês estão vendo aí pela foto que o lugar é frio de verdade, né? Congela tudo, né? Você está vendo aí, ó, congelou até as árvores aí, congela até o ar. Número 6. O Canadá ele contém 9% do suprimento de água renovável do mundo. Só em Ontário já tem 250 mil lagos. Então é um quinto de toda a água doce do planeta está aqui. Lembrando que o nosso país também tem uma quantidade muito grande de água doce. Número 7. O Canadá tem a costa litorânea mais longa do mundo, são 240 mil quilômetros. A segunda maior é a da Noruega, com 58 mil quilômetros. Número 8. A fronteira do Canadá e Estados Unidos é chamada de fronteira internacional. É a maior do mundo, tem 8.891 quilômetros, contando inclusive com o Alasca, que fica na parte oeste do Canadá e é separado dos Estados Unidos continentais, né? Mas é um estado americano. Número 9. De acordo com o censo de 2001, 42,6% dos canadenses são católicos romanos, 23,3% são protestantes e 16% afirmam não ter religião. A número 10. Alert, um território em Nunavut, é um assentamento permanente mais ao norte do mundo. Então é o lugar onde tem mais gente morando lá. Essa região aqui, ó, é a mais próxima do Ártico, onde tem assentamento. É uma cidade, as pessoas moram aqui. Não é nada provisório, tá? Porque tem alguns lugares que são provisórios para pesquisa. Tem até mostrar uma coisa, vamos voltar aqui o slide. Aqui, ó, se você olhar Yukon, lembra que eu falei que era o lugar que foi mais frio medido, ó, fica aqui, ó.
Então, para você ter uma ideia da proporção. Se aqui é o lugar mais frio do mundo, eu imagino o que está acontecendo aqui, né? Em Alex. Dica número 11. Montreal é a segunda maior cidade francófona do mundo. Que eu falei, né? Que o Canadá se fala inglês e fala francês também. E atrás apenas de Paris, na França. Número 12. Ottawa é a capital canadense, que é a segunda capital mais fria do mundo, perdendo só para Moscou, na Rússia. Mas eles também estão na mesma latitude, né? Então a temperatura é semelhante, né? O Canadá e Rússia. Número 13. 6 cidades canadenses têm populações maiores que 1 milhão de habitantes. Toronto, Montreal, Vancouver, Calgary, Edmonton e Ottawa. Número 14. A rodovia mais longa do mundo é a Trans-Canada Highway, que tem 7.604 quilômetros, né? E ela une 10 províncias do país. Lá eles não têm estados, eles têm províncias. Número 15. A metade de todo o território do Canadá é coberto por florestas. Isso significa que o país tem 1/10 de todas as florestas do mundo. E eles têm uma grande política radical de preservação. Diferente da gente aqui, né? Número 16. Acredita-se que a costa leste do Canadá tenha sido colonizada por Vikings por volta do ano 1000 a.C., com base em evidências arqueológicas. A gente está vendo um aqui, ó, de um assentamento encontrado em L'Anse-aux-Meadoux, que é em Terra Nova. Esse assentamento ele é conservado até hoje como prova do que aconteceu, né? Vocês estão vendo aí na foto. E é muito interessante pensar que antes do dito descobrimento das Américas, os vikings já tiveram passado por aqui para as Américas, né? Então, na verdade, foi redescoberto, vamos colocar assim. Número 17. A primeira pessoa a explorar o Canadá foi Giovanni Cabot. Ele é conhecido como John Cabot, um navegador italiano, e até uma instituição nomeada em sua homenagem, que é John Cabot University, uma pequena universidade americana de artes liberais localizada em Roma, na Itália. Número 18. O Canadá se tornou o país oficialmente em 1º de julho de 1867. Quando o Ato Institucional de 1867, antigamente de Ato da América do Norte Britânica, foi aprovado pelo Parlamento Britânico, né? Então foi quando ele se tornou soberano. É um dia muito importante para o Canadá, está para o 4 de julho. É tão importante que o Canadá ele para isso. Então é algo que as pessoas se vestem de vermelho e branco, tem toda uma infraestrutura voltada para isso aí. Se vocês quiserem dar uma olhada no 1º de julho canadense, vocês vão ver que é realmente uma festa muito importante mesmo para eles. Número 19. O lema canadense é a frase em latim Amariusque ad mare, que significa de mar a mar, porque na verdade ele tem 3 costas, né? Ele só tem um lado continental que se liga aos Estados Unidos. Tanto no lado oeste, no lado leste e no lado norte, ele é banhado por 3 oceanos, Ártico, Atlântico e Pacífico, né? Número 20. Os canadenses são responsáveis por algumas invenções mais importantes do mundo, como o querosene, o microscópio eletrônico, o órgão eletrônico, a insulina, o sistema de filmes IMAX, o Snowmobile, que é o veículo que você está vendo aqui, e o fogão elétrico. Número 21. Várias escritoras famosas nasceram no Canadá. Chama a atenção para essa primeira aqui, né, que ela escreveu, que é a Margaret Atwood, que ela escreveu um conto de distopia chamado O Conto da Aia. E a gente tem essa série que está aqui, ó, que vocês estão vendo embaixo, que é Handmaid's Tales, que é uma série que fala sobre o posicionamento da mulher numa sociedade distópica. Muito interessante, tanto o Handmaid's Tales quanto o livro, O Conto da Aia, quem se interessar. E a gente também tem a vencedora do Prêmio Nobel de Literatura, Alice Munro. Então, assim, para quem gosta de ler, e para quem não gosta também, é importante assistir, né? Se for o caso, você preferir assistir o vídeo, é interessante ver, é muito legal. Tem outros também, né? Tem Lucy Maud Montgomery, que fez Anne Green Gables, que resultou numa série que se chama Anne with Ney, que é uma série interessante, tem no Netflix, se você quiser. Número 22. Há também músicos e cantores e atrizes: Paul Anka, Neil Young, Avril Lavigne, Rush, Bryan Adams, Drake, Celine Dion, Shania Twain, Justin Bieber, Sandra Oh, Ryan Gosling, Ryan Reynolds, Seth Rogen, Jim Carrey, Michael J. Fox, Rachel McAdams, Ellen Page, Michael Cera, Donald Sutherland, Keanu Reeves, Anna Paquin, Kiefer Sutherland, Matthew Perry, entre muitos outros, né? Tem uma quantidade muito grande, vocês estão vendo a foto aqui, muitas caras conhecidas de filmes, de séries,
artistas, cantores, não é? Então tem uma quantidade significativa de pessoas que são canadenses, na verdade não são americanos. Número 23, o poeta canadense Charles Fernert, ele inventou o papel, produzido a partir da madeira. Em 1839, ele começou suas experiências. Em 1841, surgiu o primeiro papel da polpa da madeira, como a gente conhece hoje. Essa folha aí que você conhece hoje, ela foi inventada pelo Charles Fernert. Entretanto, ele não foi o cara que inventou o papel. Quem inventou o papiro, através da celulose, foram os egípcios, tá? Número 24. O shopping chamado West Edmond Mall, em Edmond, na Alberta, ele já foi o maior do mundo. Atualmente ele é o quinto, mas também ele contém o maior parque de diversões indoor do mundo. Esse parque, esse shopping, ele tem uma parte que é subterrânea, devido à grande quantidade de frio. Como ele tem acesso de metrô também subterrâneo, então você fica toda a parte de baixo do solo, porque é interessante, devido às temperaturas extremamente baixas, como a gente já falou aqui no vídeo. Número 25. O Canadá já sediou os Jogos Olímpicos 3 vezes. Em 1976 em Montreal, em 1988 em Calgary e em 2010 em Vancouver. Número 26. Foi um canadense que inventou o basquete. O esporte nasceu em 1891, quando o professor James Naismith queria que seus alunos na escola IMCA Training School, em Springfield, Massachusetts, praticassem uma atividade coletiva indoor durante os meses de inverno. Lembrando que Massachusetts é limítrofe com o Canadá. Número 27, mesmo com a invenção do basquete e da luva de beisebol também, hockey e o lacrosse. Lacrosse é esse esporte que está aqui, ó, não é muito comum aqui no Brasil. Esportes nacionais, são os esportes nacionais do Canadá. Com o inverno rigoroso, as pessoas podem praticar hockey no gelo, em lagos, rios congelados, como você está vendo aí na foto. Número 28, apesar de não ser muito conhecido por isso, o Canadá é um dos maiores produtores de queijo do mundo. São mais de 350 mil toneladas, de mais de 30 variedades. O cheddar é o mais popular no Brasil. E também lá nos Estados Unidos, no Canadá. Lembrando o seguinte, o cheddar, como é vendido aqui no Brasil, ele não é bem um queijo, ele é um processado. O cheddar canadense, ele de fato é um queijo, tá? Então o cheddar canadense não é esse queijo que a gente consome, esse aqui é uma massa láctea, é diferente. Acredite que cada canadense consuma aí 10,6 quilos de queijo por ano. Número 29, a folha do bordo, ou maple, é considerado um símbolo do país, tá aqui na bandeira, tá? O bordo ele é uma árvore, aqui estão as folhas para vocês verem. E é muito comum no território canadense. Por causa disso, o Canadá também tem um dos principais produtores de maple syrup, ou seja, xarope de bordo. É aquela calda açucarada que se joga por cima das panquecas, aqui é uma delícia. Para vocês terem uma ideia do quão doce isso, o dulçor disso aqui é tão grande que se consome isso só em 15%. Então ele dilui em água e deixa só 15% do dulçor. E mesmo assim, isso aí é extremamente doce, uma delícia. Aqui no Brasil, uma garrafa dessa, como a gente está vendo, exatamente como está aí, que é a marca mais famosa, você vai encontrar em algumas lojas específicas, o maple syrup custa na faixa de R$ 49,00, 250 ml. Número 30, a cerveja Moosehead Brewery, em St. John, na província de Nova Brunswick, produz 1.642 garrafas por minuto. É a maior produção de cerveja que você pode ter. E é a cerveja preferida deles. Número 31, apesar de também não ser conhecido pelos seus vinhos, há vinícolas na Colômbia Britânica, em Ontário, Quebec e Nova Escócia. Além disso, o Canadá produz um tipo diferente de bebida, que se chama Ice Wine, que é a partir de uvas congeladas, como você está vendo aí na foto. Ele tem uma consistência licorosa e normalmente é servido para acompanhar sobremesa. Consistência licorosa, entenda como muito doce. Número 32. Os canadenses podem deduzir várias coisas do imposto de renda, inclusive gastos com comida de cachorro. Número 33. Os canadenses têm o costume linguístico de terminar uma frase com E. É quase como você falar assim, né, ouviu. É uma característica só deles, e inclusive é alvo de piadas dos americanos. Número 34. O Canadá e os Estados Unidos têm uma rixa histórica parecida com a do Brasil e a Argentina. Os canadenses são conhecidos mundialmente por serem acolhedores, simpáticos e até educados demais. Características que os americanos, mais famosos pela competitividade e arrogância, gostam de tirar sarro. Número 35. Há 630 espécies de pássaros no Canadá, mas o urso pardo é o símbolo nacional. 36. A origem indígena do nome. A palavra Canadá deriva da palavra de Kanata, que significa pequena povoação ou a vila.
no idioma indígena. Em 1535, nativos americanos vivendo na região utilizaram essa palavra para explicar ao explorador francês Jacques Cartier o caminho para a aldeia de Stadacona, local onde se encontra atualmente a cidade de Quebec. Então ficou assim como o nome do país. Número 37. Um poema que virou hino. O hino canadense ele foi adotado em 1980. Originalmente ele foi encomendado pelo vice-governador do Quebec para a cerimônia de feriado nacional, né, do Quebec, obviamente. Calix Lavallée escreveu a música que foi uma adaptação de um poema patriótico composto pelo poeta Adolphe Basile Routier. Então estão as fotos aí deles, de quem solicitou, certo? Do governador, do vice-governador e do cara que fez a música e do cara que escreveu o poema. Então você tem aqui todos eles, né, que eles são um selo e tudo mais, eles são muito homenageados, né, no país deles. Número 38. Os Estados Unidos é o único vizinho. A fronteira do Canadá é só com os Estados Unidos. É a mais longa, como a gente já viu, e está dividida em duas partes. Uma entre o sul do Canadá e os estados continentais dos Estados Unidos, e outra com o oeste do Canadá e o Alasca, que também é um estado americano. Se você estiver no Canadá e possui visto americano, poderá visitar as cidades como Chicago, Nova York, Seattle, num pulo, é bem pertinho mesmo. E no leste da fronteira ficam as Cataratas do Niágara, uma parada obrigatória somente a 2 horas de Toronto, né? Um lugar lindo. 39. País dos lagos. O Canadá possui o maior número de lagos de água doce do mundo, são milhares de lagos. Não é? Ontário possui nada menos que 25 mil lagos, a gente já falou nisso, né? Tornando porque realmente é um negócio significativo para eles. Número 40. Esquimós ou Inuits. Um dos 3 povos aborígenes do Canadá é formado pelos Inuits, esse povo que você está vendo aqui embaixo. Eles vivem em mais de 50 comunidades em todo o norte canadense e possuem um idioma próprio. O Inuktitut é falado em programas de rádio e televisão e ainda faz parte do currículo escolar daquela região. Por mais tradicionais que eles sejam, os Inuits já foram chamados equivocadamente de esquimós durante séculos, mas eles são um povo específico, são aborígenes do Canadá, não é isso? Eles são nativos do Canadá, tá certo? Eles são um povo milenar.